exercíciozinho. Uns podem ter comido nhoque, outros feijoada, outros churrasco. Mas você saia do seu lugar e cumprimente 2 ou 3. E diga, olha, foi muito bom que você veio. Dê um abraço. Muito bom que você veio. Nossa, tá o vento aqui nas minhas costas. Mas amém, vai esquentar. Glória a Deus. Não é para trocar figurinha também, né? Daqui a pouco estão trocando receita de bolo, de nhoque. Desliga. Levanta o negócio. Amém, amados? Ok, Espírito Santo, continua falando como tu falastes de manhã, porque estava uma unção muito forte, tremenda, mas vai continuar agora. Que o Senhor possa passear no nosso meio, revelar, Pai, tocar nos corações, libertar, curar e fazer grandes coisas, porque quando o Senhor está no nosso meio, grandes coisas acontecem. Que não seja diferente nesta noite, que sejamos edificados, transformados, que possamos continuar neste avanço, Pai, do teu corpo, da tua igreja, para que cheguemos a essa estatura de perfeita varonilidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós estamos vendo a igreja em movimento. E, de fato, isso precisa acontecer no corpo de Cristo. Uns foram chamados para ser mão e não pé. Agora, o problema é quando todos querem ser pé. O que vai ser da mão? Vamos ficar sem mão? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12, a respeito do funcionamento do corpo de Cristo. Já pensou todos quererem ser ouvidos? Ah, eu quero ouvir. E como é que ficam os olhos? A igreja vai ficar sem olhos? Cada um na sua função, porque cada um tem uma chamada. Então nós estamos vendo algumas coisas acontecerem, por exemplo, Alice foi separada evangelista. Foi algo que veio do Espírito tão forte hoje de manhã. Por que às vezes você vê liberdade do Espírito Santo poder agir e às vezes não? Isso depende do coração. Quando o coração, de fato, está disponível, está na perspectiva de querer ouvir, de querer se movimentar, o Espírito Santo faz a obra. E eu quero que nesta noite você esteja com o coração bem receptivo àquilo que você vai ouvir, amém, amados? Eu quero dizer algumas coisas a respeito da igreja primitiva. Muita coisa foi perdida aí no meio do caminho. E por quê? Eu vou dizer por quê. Atos capítulo 2, por exemplo, não precisa abrir, eu só quero falar algumas coisas para nós sermos introduzidos na mensagem, amém? Por exemplo, versículo 42 de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos.
nós estamos vendo aí alguma coisa se iniciando, amém? A questão dos jovens, das obras sociais, e já está começando, os casais, está começando a tomar corpo. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando aqui, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha só o trabalhar do Espírito Santo na liberdade que ele podia fazer, porque todos queriam, todos tinham o coração disposto, estavam juntos. E aí o Espírito Santo falava assim, agora é comigo. Eu vou trazer, eu vou agregar. É o que está dito aqui. Eu creio que alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Eu vou dizer por quê. O tema da mensagem é o calendário da eternidade. Que nós já estamos inseridos, mas muitas vezes nós perdemos isso e não percebemos onde estamos inseridos. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 32, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. O que aconteceu com a igreja no meio desse caminho? Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Não é por isso que eles iam ficar necessitados. Não, diz que não havia necessitado algum no meio deles. Todos tinham, todos viviam bem, todos estavam em comunhão e era um fluir forte e poderoso. E continua capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Todos os dias. Eles falavam a respeito da palavra. Eles falavam a respeito de Cristo. Eles estavam juntos, um ia na casa do outro. E existia uma perfeita comunhão. Eles compartilhavam as coisas que eles estavam vivendo segundo a própria palavra. Eles falavam das coisas de Deus. E o que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja hoje? Será que existe isso que existia? Esse foi o início da igreja. Ou seja, era assim que Deus queria que funcionasse o seu corpo, a sua igreja. E a coisa continuou muito bem, talvez até o ano 70, e depois começaram a haver algumas coisas que começaram a ser introduzidas no meio da igreja. Sabe, uma coisa que nós precisamos pensar nisso. Muitas coisas foram herdadas por tradição. Muitas liturgias que hoje a própria igreja, ela opera nessas liturgias e costumes, muitas coisas disso foram herdadas pelo catolicismo. E nós não percebemos isso. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 1,18, não foi com prata, não foi com ouro, ou pela tradição que foram herdadas pelos nossos pais, pelas quais fomos salvos, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. Havia um entendimento perfeito das coisas. E a própria palavra fala, ali em Atos capítulo 5, que todas as pessoas que chegavam em Jerusalém, elas eram curadas. E muitas vezes sem precisar pedir oração. Eu creio, e era isso mesmo, que o ar da Jerusalém, naquele tempo, era denso. As pessoas que chegavam lá, quando começavam a respirar aquele ar, eram curadas. Tem um testemunho que a irmã veio me contar no final do culto. Eu creio que no próximo domingo, ou no quarto domingo que seja, ela vai falar desse testemunho. Que uma das pessoas daqui, uma intercessora, eu não vou dizer o nome, mas depois ela vai dar o testemunho. Essa irmã, que foi curada, ela sofreu um derrame e paralisou o lado esquerdo, não lembro se é esquerdo ou direito que ela disse. E ela foi hospitalizada. E aí, como ela começou a ficar boa, ela teve um outro AVC. Tá. Mas aí depois ela vem contar. Mas é o seguinte, a irmã, eu só queria dizer isso aqui que eu vou dizer agora. Essa intercessora recebeu uma palavra, alguns cultos antes,
de que ela estaria em hospitais e ela oraria pelos enfermos e ela veria muitos sinais de Deus. E ela pôs em prática e fez isso. E essa irmã foi curada de uma maneira sobrenatural. Por uma direção que ela teve, num ato que ela fez, por uma direção do Espírito Santo, ela foi lá e fez. Não é que Deus fez um milagre? Sabe, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não temos uma ação como corpo de Cristo. O sangue de Cristo corre no corpo. Quando você está inserido, quando você está se inserindo no corpo, o sangue de Jesus te alcança. E aí os milagres acontecem, como acontecia nessa igreja. E eu acabei entendendo uma coisa. Ele nos tirou a unidade dessa comunhão, dessa força que tinha o corpo de Cristo. Televisão, WhatsApp. Ah, mas apóstolo, naquele tempo não tinha essas coisas. Por isso que eles podiam estar em comunhão. Mas você vai ver Paulo falando em Efésios capítulo 5, que nós precisamos falar entre nós com salmos, com hinos, com a palavra, com cânticos espirituais, salmodiando e adorando ao Senhor no coração. Agora, muitas vezes nós nos encontramos, falamos de tudo menos de Deus. Os crentes. Falamos de um monte de coisa. Do que viu na televisão, do que viu no noticiário, do que aconteceu com a tia, do que aconteceu com o sobrinho, de isso, daquilo, do carro novo ou do carro velho, de vários assuntos sobre futebol, esportes, enfim. E se fala de tudo, mas não se fala de Deus. E aí o que acontece com isso? O Espírito Santo não pode fluir no corpo, porque ele é interceptado por essas ações. Amados, precisa mudar. E como nós estamos vendo aqui algumas coisas acontecerem, que está sendo retomada essa essência que foi perdida no meio do caminho. Ah, mas hoje tem uma porção de coisas, cinema, teatro, balada. Opa! Tem várias coisas que estão nos tirando do propósito. Não estou dizendo que é proibido ver televisão, é proibido ver a Globo, tá? Por livre e espontânea pressão. Porque é um negócio mais endemoniado que já se viu na face da terra. Vamos dizer bem assim. Então tem muitas coisas que de fato você pode ver televisão, você pode ir no cinema, eu também vou às vezes. E você pode fazer isso, mas espera um pouquinho. O principal às vezes nós não fazemos. Mas nós estamos resgatando essa essência em nome de Jesus. Porque é aí que você vai ver os maiores milagres de Deus. É na comunhão, é nessa ação que eles tinham, nas orações. Hoje nós não estamos orando. E pelo fato de nós não estarmos orando, nós estamos pecando. Sabia que nós estamos pecando? O profeta Samuel falou, longe de mim, não esteja orar por vocês, porque eu pecaria contra Deus. Deus nos deu o Espírito Santo, nos selou com o penhor da nossa herança, que é o Espírito de Deus, e a palavra diz que é um selo que nós temos, para nós falarmos com o Pai, para nós falarmos com os céus, para nós vermos a ação de Deus no nosso meio, só orando que nós vamos ver Deus se mover, porque se nós não orarmos, Deus não vai se mover. Ele vai estar dizendo assim, eu dei o Espírito Santo para vocês, a minha presença, meu filho foi na cruz, não vai de novo, derramou sangue para te resgatar, para trazer até a mim de volta, e eu te selei para algo nobre, algo grande aí na terra. E vocês não me buscam. Como é que eu vou fazer? Vocês estão entendendo, amados? O que está acontecendo? Muito bem. Vamos entrar na mensagem. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Eu vou falar do calendário eterno. Pertence a nós hoje. Nós não vamos perder isso em nome de Jesus. Amém? Porque Deus está aqui. Vamos voltar a ser jovens juntos de novo. Eu vi isso num filme. É um negócio sério, é um negócio verdadeiro. Porque diz que o homem interior se renova cada dia. Enquanto o exterior se corrompe, que é aqui, o interior se renova. Nós estamos jovens a cada dia. Amém, amado? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Disse o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, a partir do versículo 1 ao 3.
Teve um determinado momento lá no Egito ainda, o povo de Israel estava no Egito ainda, e Deus visita Moisés e fala: olha, o negócio vai mudar a partir de hoje. E lhe dá algumas instruções. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. O que estava acontecendo? O que ele estava falando? O que Deus estava dizendo para Moisés? Qual era a determinação que estava se manifestando ali? Presta atenção, até então, o povo de Israel estava vivendo o calendário egípcio. Repara que ele falou: olha, este mês vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Para vocês, povo de Israel. Sei lá em que mês eles estavam no calendário do Egito. Mas agora com vocês vai ser diferente. E a partir de então, Deus começa a introduzir algumas datas de celebração, de comemoração. Agora, no tempo que eles ficaram dentro do Egito, vivendo o calendário do Egito, eles viram festas para os deuses do Egito. Como hoje nós vemos festa de São isso, São aquilo outro, o Santa não sei o quê, fora o dia disso, o dia daquilo outro, o dia não sei do quê. Tem um monte de coisa que é do calendário egípcio. Assim como eles tinham lá. E Deus estava mudando tudo isso na vida deles para introduzi-los no novo calendário. Porque tinham 10 deuses no Egito. E todas as pragas que vieram detonaram os deuses do Egito. Por exemplo, o rio Nilo era um deus. E quando Moisés botou a vara lá e o sangue começou a correr, e em todo o rio Nilo, em todas as águas do Egito, estavam colocando por terra este deus Nilo, porque eles acreditavam nesse deus Nilo que dava vida para eles, que águas boas para eles. Era um deus que eles idolatravam e tinha o dia desse deus, que eles comemoravam. E aí veio a praga sobre essa situação, sobre o rio, para colocar por terra este demônio. Como, por exemplo, a praga dos piolhos, que veio sobre eles por uma determinação de Deus por meio de Moisés, e tinha piolho para todo lado. Tinha piolho na orelha do faraó, no nariz dele, e foi uma infestação terrível. E sabe que era um deus, o deus piolho, o deus que diziam eles que o Deus piolho, olha só que terrível isso, trazia sabedoria e conhecimento. Como a palavra fala em Tiago capítulo 3, que a sabedoria da terra é diabólica e animal. Uau! Diabólica e animal. Mas a sabedoria do alto é compassiva, cheia de misericórdia, é equilibrada. Aleluia! É amorosa, é poderosa. Oh, glória a Deus! É diferente. Que está inserido no nosso calendário eterno. E, por exemplo, veio a praga das rãs. Tinha rã para tudo quanto é lado. O faraó já não aguentava mais e chamou Moisés. Moisés, ora aí para o teu Deus para parar com esse negócio que eu não aguento mais. Tem rã, a gente tropeça em rã. Rã em cima da cama, rã dentro do banheiro, rã para todo lado. Tá bom, ô faraó, quando você quer que eu ore para determinar o fim dessa praga? Deixa eu ver, amanhã. O cara é burro. Você vê como pensam as pessoas no Egito? O cara é burro, ele devia falar ontem, Moisés, ora ontem para parar esse negócio. Não, amanhã, ainda quero ficar um pouquinho com as minhas rãzinhas. Eu não aguentava mais comer rã, né? Diz que rã é bom, né? Eu já comeu rã, já comi rã. É comida gostosa. Mas eu não aguentava mais. E olha só a burrice do cara. Então, cada praga determinava uma coisa. Aí chegou na 9ª praga, que foi a praga das trevas. Eu não vou falar aí cada demônio, porque isso também não interessa tanto. Porque eles acreditavam também no Deus Sol. E diz que todo faraó que nascia, ou da linhagem, que ia tomar lá o trono, dizia que era filho do Ra. E filho do Ra, diz que era filho do Sol. E eles adoravam esse Deus também, no dia da festa dele. E aí foi a praga da escuridão. Não se enxergava um palmo diante do nariz. 3 dias de trevas intensas.
Um não enxergava o outro aqui, a um palmo não enxergava. Tamanha era a escuridão do Egito. E aí veio a 10ª, que foi a morte dos primogênitos do Egito, pelo anjo da morte. E aí que Deus determinou aqui em Êxodo 12, no versículo 3, dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um homem, um cordeiro para a sua família e um cordeiro para cada casa. Deixa eu te falar uma coisa, a gente sabe que eles iam extrair o sangue do cordeiro e ia passar nos umbrais das portas para que o espírito da morte não entrasse lá dentro. Então o último inimigo a ser vencido no Egito foi a morte. Paulo fala também, a igreja vai vencer o último inimigo antes de subir para o Senhor. Ele fala lá em 1 Coríntios 15, 26. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Em breve, Satanás esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amado, olha o que está sendo preparado para a igreja. Para a igreja que ama a Deus e que vive o contexto da palavra veementemente. Olha o que está sendo preparado por Deus. O que realmente que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais tocou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vamos mais perder tempo, amados, porque senão nós vamos deixar de viver o melhor que Deus tem preparado para este tempo. E eu creio nisso. Você vai prosperar como nunca prosperou, se você tiver no propósito. Sabe por quê? Deus está dando um monte de trabalho para o pecador, para que ele ajunte mesmo, e Deus tire dele e dê para a igreja. Este é o tempo que nós estamos vivendo. São tempos trabalhosos, sim, porque existe apostasia, nós temos que lidar com muitas coisas. Existem as pessoas que estão realmente se afastando de Deus, procurando outras coisas. Existem pessoas que estão se tornando arrogantes, fofoqueiras, melindrosas, que estão se tornando desobedientes, rebeldes. A palavra fala em 2 Timóteo capítulo 3, tudo isso que eu estou falando. Por isso que diz lá que haveriam tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo dentro destes tempos trabalhosos. Agora, nós precisamos ser mais sábios que os demais para poder falar das coisas de Deus e das coisas que estão acontecendo neste tempo, para que ninguém se afaste de Deus e não se perca. Porque Deus quer que ninguém pereça, mas que todos sejam alcançados. Amém, amados? Agora, olha só uma coisa que estava acontecendo aqui. Tudo tem um propósito para as coisas debaixo do sol. Né? Se você for ler lá Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 11, você vai ver que tem todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Mas aqui ia acontecer uma coisa. Deus, como eu já disse antes, no início, ia mudar o calendário para o seu povo de Israel. Porque eles iam ser retirados do Egito, eles iam ter que ter um calendário. Agora, neste tempo, Deus preparou uma coisa, e tudo tem um tempo determinado também para as coisas espirituais na sua vida. Que Deus prepara. Quando nós buscamos, nós vamos entender isso, mediante a palavra de Deus. Olha só, o povo estava lá 400 anos no Egito. E nesse dia em que eles iam celebrar, iam começar a celebrar um novo calendário, ia começar pela Páscoa, iam ter também outras festas, por exemplo, tabernáculo, nessa caminhada, tabernáculo, festa das primícias, festa dos pães asmos, festa de Pentecostes, dia do perdão, Yom Kippur, todas elas apontariam para Cristo. Todas. Por exemplo, Páscoa, a morte do Cordeiro. Ele estava dizendo assim, vai vir o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Cristo, esse Cordeiro aponta para Cristo, onde a pessoa vai passar da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida, nós precisamos entender isso. E não uma vida qualquer. A palavra diz vida indissolúvel. Vida que não vai acabar mais. Amém, amados? Mas olha só, neste tempo, cada família tinha que pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum pelinho de outra cor, sem nenhum defeitozinho no corpo. E de 1 ano. Tinha que ter 1 ano, porque 1 ano, para você matar o cordeiro, tem que estar ele vai ficar com a carne tenra, porque ele tem 1 ano só. Nós chamamos o novilho, né? Tem gente que gosta de comer carne de novilho porque é uma carne nova e é uma carne mais tenra. Assim também Deus preparou. Mas olha só, o cordeiro, sem mancha, sem ruga, sem nenhum pelinho de outra cor, de 1 ano, tinha que ter então 700 mil cordeiros, porque tinham 3 milhões de pessoas, você calcula que tinham 700 mil famílias. Veja só, em 400 anos, Deus preparou um dia
determinado na eternidade, para que tivesse exatamente 700 mil cordeiros do mesmo jeito, da mesma forma e de um ano, amados. Este é Deus, amém? Este é Deus. Ele prepara as coisas certinhas para você. E tem um tempo exatamente determinado na eternidade que vai se cumprir aqui na terra em tudo aquilo que ele diz para você, aleluia. Amém, amados? Não é fantástico isso? Pois é, foi isso que Deus fez. Então, a partir de lá, começaram a existir as datas e as festas que apontavam para Jesus. Uau. Como eu falei, tabernáculos, por exemplo. Quem viria e que seria o tabernáculo perfeito? O tabernáculo é casa, cabana, é lugar de habitação. Jesus viria e ele seria o tabernáculo perfeito. Então, quando Jesus entrasse lá em Jerusalém, eles tinham que ver, nossa, ele é o Messias, o Cristo que haveria de vir, é ele é o tabernáculo perfeito. No entanto, ele esteve na festa dos tabernáculos, ele subiu lá no meio da festa, não antes, e ninguém reconheceu. Só reconheceram que ele falava como ninguém. Nunca vi um homem falar desta forma como ele fala. Os próprios guardas, os sacerdotes, não conseguiram prender Jesus, porque ouviram as palavras, e aquilo tocou tão profundamente neles, que eles não puderam pegar Jesus para trazer. Porque eles mesmos compreenderam que aquelas palavras eram palavras do céu. Agora, Jesus não foi reconhecido. Mas todo aquele que o reconheceu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E serem filhos de Deus por meio de Cristo, significaria que passaria para um outro calendário, que não seria o hebreu e nem seria do Egito. Eu te pergunto, qual calendário que você está vivendo? Eu vou falar disso aqui. Qual calendário que nós estamos vivendo? Será que nós estamos, que nem os outros aí, comemorando essas mesmas festas? E não tem nada a ver com Cristo. Quando Daniel veio o Senhor, por meio do anjo, e falou com ele sobre as 70 semanas. Era um calendário. 70 semanas estão sendo determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel. Para que venha o Messias. Mas acontece o seguinte, na 69ª semana, exatamente no dia, exatamente, amados, como você vê que Deus cumpre exatamente, precisamente, no dia determinado, amém? Exatamente, na 69ª semana, semana de anos, tá? Cada semana é uma semana de 7 anos. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado como Messias. Lá, quando ele estava entrando, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Ele foi aclamado porque a palavra precisava se cumprir. Como já dizia nos Salmos, que quando ele chegasse lá, o Messias, eles iam declarar isso. Só que eles declararam, mas não se atinaram que era o Messias. E no momento seguinte o crucificaram. O mandaram para a cruz. E naquela semana, este calendário das 70 semanas de anos, ele estancou. Pá! Porque Israel não o recebeu como Messias. Estancou ali. E passou para nós a salvação. O Cristo foi passado para os gentios. E está até hoje parado este calendário das 70 semanas para o povo hebreu. Porque eles rejeitaram o Messias. Então Deus veio e começou a trabalhar conosco. E formou o seu povo. E tem formado o seu povo na terra. Para lhe dar um outro calendário. E Deus vai acionar de novo o calendário das 70 semanas quando a igreja for retirada. Uau! Aí ele vai acionar e vai dar continuidade a uma semana que ficou para se cumprir para tratar com o seu povo Israel. Mas nós vamos estar na festa do banquete com Cristo, lá na Jerusalém celestial. Mas só que este calendário eterno já faz parte da sua vida. Você sabia disso? Sabia ou não? Mas você vai saber agora. Olha o que Jesus disse em João 8,51. Tudo isso para te dizer uma coisa. Você passou da morte para a vida.
Porque esse calendário do Egito é o calendário de morte, não é o calendário de vida. Você pertence a um outro estilo de vida. Só que muitas vezes não percebeu isso ainda. Por deixar escapar essas coisas. Olha o que Jesus disse. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O que ele está dizendo? E as pessoas morrem. Vou te explicar isso. O crente, ele não morre, ele dorme. É isso que ele está dizendo. O corpo dorme. Só que é o seguinte, existe a alma e o espírito. A alma, onde nós temos a nossa consciência. A alma, onde nós raciocinamos. É pela alma que nós conhecemos uns aos outros. Onde temos emoções, onde temos os sentimentos. Por isso que lá, na Jerusalém Celestial, lá na glória, nós vamos nos conhecer uns aos outros. Eu vou saber que o pastor Leandro é o pastor Leandro. O pastor Celso é o pastor Celso. Muito embora lá vai ter outro nome que está escrito numa pedrinha branca. Amém, amado? Aleluia. Mas nós vamos saber quem nós somos. Porque a consciência que está na alma jamais vai ser retirada de nós. Isso é extraordinário. Deus, ele não é um impostor. Ele não fala uma coisa e faz outra. Ele fala e cumpre. Amém, amado? Porque ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, Jesus falou. Então, é determinante a palavra de Deus para nós. Por isso que o crente verdadeiro, ele não morre mais. Porque a alma vai subir junto com o espírito para o Senhor. Agora, se ele não é um crente verdadeiro, se ele realmente não se entregou de fato a Cristo, a alma vai para outro lugar. Então a alma se separa do espírito e vai para um lugar de sofrimento eterno. É essa a questão. Por isso que ele falou isso aqui. Enquanto que o corpo do crente fica dormindo. Por isso que a palavra fala, se você for ler lá, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, você vai ver Paulo falando que o crente, aqueles que dormiram no Senhor, ressuscitarão quando a trombeta tocar. Jesus desce no ar, nos céus, ou seja, nas nuvens, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos vivos, quando Ele voltar, receberemos a glorificação no nosso corpo, assim como os corpos que estavam dormindo, e depois subiremos. Vai ser este momento que a morte vai ser vencida. Assim como aconteceu no Egito, o último inimigo lá foi a morte, que não conseguiu entrar na casa dos israelitas por causa do sangue do cordeiro que estava nos umbrais das portas. Então, antes de eles serem retirados de lá, a morte foi vencida. Que foi o último deus lá do Egito, que se chamava Anubis. E tinha a cabeça de um bicho, corpo de homem, cabeça de um bicho, e diziam que era o deus da morte mesmo, porque diz que ele dava vida. Dava vida a coisa nenhuma. E ali Deus destruiu também. E antes de nós sairmos da terra, nós vamos vencer a morte. Oh, aleluia, porque já foi vencida na cruz, mas vai se cumprir também em nós, para a honra e glória do Senhor. Para comprovar melhor isso, João 11, 26. Você está entendendo até aqui, queridos? De um outro calendário. Entenda isso. Nem do hebreu você é, e do Egito, que é um calendário secular, do Papa Gregório. Para pensar um pouco. Calendário gregoriano. Olha aqui, João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Pronto, está aqui. Ele está falando. Agora ele é a verdade. Ele não mente. Uau. Mas ele diz, todo aquele que vive e crê em mim. Ou seja, viver a palavra. Nós começamos a falar no iniciozinho da mensagem, quando aquela igreja primitiva vivia o poder da palavra. Por isso que não tinha enfermidade lá. Enfermidade também faz parte de um espírito de morte. Da vida do crente. Bancarrota, ruína, falência. Tinha naquela igreja primitiva? Não tinha. Não tinha miséria. Não tinha prostituição. Não tinha uma série de enganos. Não tinha nada disso. Não tinha depressão, amado. Depressão é uma coisa que já existe. Olha, desde lá. Desde
que antes de Jesus já existia depressão. Você sabia disso? Agora, se Jesus levou todas as enfermidades, como é que tem muita gente depressiva? Sabe por que tem muita gente depressiva? Porque duvida. A ansiedade é a dúvida. A ansiedade é a pessoa querer resolver amanhã o que vai ser amanhã ainda, mas a mente já começa a trabalhar para o amanhã. Por depois da manhã, Jesus falou, basta para cada dia o seu mal. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Por que você vai querer resolver o que é para amanhã, o que é para daqui 10 dias? Amém? Nós precisamos viver a palavra e nós não vamos se arrepender nunca se nós vivermos a palavra de fato, como Jesus está falando aqui. Amém? Tá bom, João 6,47. Eu quero provar isso para vocês. Peraí que melhor vem para o final. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Não é que vai ter, é isso que nós precisamos entender. Porque senão nós vamos ser pessoas que têm medo, que têm pavor, como tem um monte de gente com síndrome de ansiedade, não, de pânico. Porque foi deixando se envolver por tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a palavra. E para de viver a palavra e vem um monte de coisa, o síndrome de pânico, a depressão e tantas enfermidades que estão se alastrando no mundo nesses dias. Porque passa a viver o calendário do Egito. Escuta o que eu estou te dizendo. Jesus disse, e no versículo 50 ele diz assim, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre, que é o poder da palavra. Quando você vive a palavra, é como se você estivesse comendo a palavra. É alimento para o teu espírito. Amém? Por isso que tem muita gente que não aguenta o peso da palavra de reforma. A igreja está em constante reforma. Não é que foi reformado uma vez e parou lá. Que veio o Lutero, teve a reforma e parou lá. Não. Tiveram outras reformas. E é uma constante reforma, sabe por quê? Para nós não dormirmos. Muito embora Jesus disse que a igreja ia dormir. Por quê? Por causa do mundo. Por causa do Egito, amados. Vamos abrir os nossos olhos. É tão bom viver a palavra. Você se torna uma pessoa incansável quando você começa a viver a palavra de Deus. Sabia disso? Porque ela te renova. A palavra diz, a própria palavra diz, que ela te renova a cada dia. Você vai sendo renovado, porque se você está em Cristo, você vive em novidades do Espírito. São novidades que Deus prepara para você a cada dia da sua vida. Amém, queridos? Agora, vamos ver o calendário. Os pastores falaram até agora um monte de coisa. Será que você entendeu? Você está entendendo até aqui? O poder da palavra. Agora abra no Salmo 103, 17. Vamos ver o que diz lá. Jesus falou para os discípulos serem inteligentes. Deus te deu uma inteligência para você entender a palavra, o que diz a palavra. E aí vem o Espírito e vivifica o que você está lendo. Amém? Porque você tem o Espírito de vida, que é o Espírito Santo de Deus. Salmo 103, 17. Ela já pôs lá, é mais rápida, mais veloz que a luz. Aleluia. Mas o amor do Senhor é de eternidade. A eternidade sobre aqueles que o temem. O que ele está dizendo? Presta atenção, vamos ser inteligentes. Amém? Faz assim. Deus me fez inteligente. Yes. Ele não está dizendo uma eternidade. Vamos ver o que está escrito. De eternidade a eternidade. Espera aí, vem uma eternidade, vem outra eternidade, depois que termina uma. Depois que termina aquela, vem outra eternidade. É o calendário de Deus. Não existe o calendário do Egito? Calendário terreno? Você acha que Deus não ia fazer um calendário para nós, que somos filhos? Ele fez há muito tempo, ele preparou há muito tempo esse calendário para nós de eternidade.
a eternidade não é uma só. É como, por exemplo, existe séculos. Então ele preparou um século na eternidade, depois outro século, depois outro século. Nós estamos tratando com um Deus inteligente e Ele quer que nós sejamos inteligentes também. Agora, para comprovar isso, abre em Tito, capítulo 1, versículo 2. Antes de Filemão, depois de 2 Timóteo. Filemão é só um livrinho. Tito, capítulo 1, versículo 2. Está lá, acho que ela já pôs lá, ela é rápida. Na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele não está falando um tempo. Ele disse tempos eternos. Amados, Deus não tem princípio de dias e nem fim de dias. Amém? Então, antes dele estabelecer os tempos eternos, ele primeiro pensou na salvação. É o que está dizendo lá. Na mente de Deus, na mente perfeita de Deus, ele ia criar o homem, ele ia criar os mundos, os planetas, ia criar a terra, ele ia criar o homem para viver com ele, andar com ele, e que este homem ia pecar, ia se perder, mas ele ia mandar o Filho, o Cristo, entrar numa carne para salvar o homem, trazê-lo de volta a Deus. Então, antes de tudo isso acontecer, ele diz, bom, eu vou salvar o homem, ele vai se perder, mas eu vou dar um jeito, eu vou salvá-lo. Olha como Deus é bom. Para um pouquinho para pensar, põe a cabecinha para pensar, olha como Deus é bom. Antes dele estabelecer os tempos eternos. Então, quando ele pensou na nossa salvação, tudo isso que acontecer lá na frente, ele cria um calendário para nós. Tempos eternos! E Jesus veio falar sobre isso, dê um aplauso a ele. Tempos eternos. Quando você terminar uma eternidade com Cristo, e ela já faz parte de nós, hein? Você viu Jesus falar? Eu mostrei 3 versículos, ou 4 passagens que ele fala que nós não morremos mais. Porque a eternidade já passa a fazer parte de nós. O calendário de Deus passa a fazer parte de nós. A cada dia nós respiramos Cristo. A cada dia nós respiramos as coisas de Deus. A cada dia nós falamos, nós professamos, nós vivemos, nós falamos para as outras pessoas. Assim como Alice foi separada evangelista de manhã, e ela começou a viver isso. Quando ela foi lá e começou a pregar para aqueles jovens, ela começou a entender do potencial que Deus tinha colocado na vida dela. Agora Deus colocou o potencial de eternidade em cada um de nós. Você sabia que os dons que Ele nos dá é para a eternidade? Porque Hebreus capítulo 6 fala assim, poderes do mundo vindouro. Aquele que recebeu o Espírito Santo, poderes do mundo vindouro. Quando você recebe, quando é ativado em você o dom, por exemplo, do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da profecia, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da fé, o dom das línguas, da interpretação de línguas, isso já faz parte de você de eternidade a eternidade. Você vai reinar com os dons. Quando você estiver reinando com Cristo no milênio, você vai reinar com esses dons, porque eles não são retirados de você, muito pelo contrário, eles são ainda mais aperfeiçoados. Dom de apóstolo, que são os dons de Cristo, de profeta, ministério profético, ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério de ensino, nunca vai ser tirado de você, porque no milênio você vai ensinar as pessoas. Por exemplo, o ministério de ensino. Amém, amados? Understood? Vamos lá. Olha só. Vamos ver uma passagem aqui. Agora nós vamos encerrar com essa passagem e nós vamos participar da ceia e depois nós vamos fazer um ato de te dar um tubinho de azeite. Eu fui no monte. Eu fui lá pregar em Heliópolis, mas eu sabia que eu tinha um compromisso. Até que o pastor Augusto foi comigo, nós damos cobertura para ele, que é parente de Ercília. Eu fui no monte, porque eu vou
levar uns tubinhos de azeite para orar, porque eu entendi que preciso passar nos umbrais da porta. Olha, essa mensagem já estava no meu coração. Olha só o que Deus faz. Eu falei, tudo bem, nós vamos juntos. Passa lá, 5 da manhã, nós vamos subir. Aí ele passou no horário, nós subimos. Ele estava até com a esposa e com outra intercessora. Nós subimos lá no monte. E eu levei o garrafão de azeite. Mesmo já tendo orado, eu falei, eu vou ungir mais isso. Então eu vou orar sobre ele, vou orar sobre ele junto, né, com o pastor Augusto. E eu fiz isso. E aí eu pedi para a apóstola, avisou o pastor Celso, nós compramos os tubinhos e cada um vai levar um tubinho de azeite. Quando você chegar na tua casa, não se esqueça disso, amados, porque isso, além de ser profético, é uma coisa real. É real. Passa nos umbrais da porta principal da sua casa, o azeite. Amém? Está determinando pelo poder da palavra, não que o azeite especificamente seja o veículo. Não, ele é o veículo, mas não que ele vai fazer o milagre, mas é o poder da palavra que está sendo manifesto através do azeite, que você vai passar lá, para não entrar em enfermidade, depressão, opressão, perturbação na tua casa. Amém, amados? Amém. Porque eles passaram para não entrar o sangue do cordeiro, para não entrar o espírito de morte, para não entrar ruína, bancarrota, falência, miséria, e um monte de coisa. Você está entendendo o negócio aqui? Poder da palavra, mas comece a viver a palavra. Comece a se acertar com Deus em nome de Jesus. Quer ver o que diz aqui? Nós vamos usar inteligência. Está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 7. É capítulo 9, versículo 7. Não, é capítulo 7, versículo 9. Não me confundam. Hein? 7, versículo 9. Olha o que Deus disse aqui. Você já parou para pensar algumas vezes nessa passagem? Será que você parou para pensar nisso? Eu parei e fiquei pensando. Falei, nossa, Deus é inteligente. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus. Estou dizendo, Deus é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós temos um novo mandamento, que é o amor de Deus, que está em nossos corações, foi derramado pelo Espírito Santo. Tudo que você faz é pelo amor. Se você obedece, é por amor. As esposas que obedecem o marido se submetem a eles, é por amor. Não é por obrigação. É porque você ama os preceitos de Deus. É porque você ama a Deus e ama o seu cônjuge. Então vai se submeter a ele por causa do amor. Não é uma obediência forçada ou cega, como muitas vezes nós falamos. Cega aquele que obedece sem entendimento. Amém, amados? Está de pé aí? Está acordado? Glória a Deus. Então, quando você faz alguma coisa, está fazendo por amor. Quando você fala do amor de Cristo, está falando por amor, porque você ama outra pessoa. E você não quer que ela se perca, porque o próprio Deus não quer que ela se perca. Então você vai ser o veículo para falar a respeito do amor de Deus. Por exemplo, você não vai adulterar com seu cônjuge, porque você o ama, e Deus também o ama. Como é que você vai prejudicar uma pessoa que Deus também ama? E vai ferir a Deus em primeiro lugar, vai ferir uma instituição chamada casamento, e vai ferir o corpo de Cristo. Você sabe que o que fere o corpo de Cristo é a prostituição. Ou, melhor dizendo, o adultério. Fere o corpo. Por que fere o corpo? Eu te pergunto, por que fere o corpo? Porque a igreja é a noiva de Cristo. É a esposa de Cristo já profeticamente. Por isso que fere o corpo. Agora, quando muitas pessoas começam a ficar doentes, você tem que começar, que o corpo está doente. Algumas coisas aconteceu lá na liderança, principalmente, ou adultério, e que isso traz doença mesmo. É para você ficar pensando. Amém, amados? Vamos entender o poder dessa palavra. E Deus diz aqui, que ele guarda a aliança até 1000 gerações. Espera aí um pouquinho, pensa um pouquinho comigo. No tempo de Moisés, isso foi dito no tempo de Moisés.
a média de existência da geração, ela foi limitada a 70 anos. Foi 120 anos. Abraão viveu nesse tempo, ele viveu 175 anos. Ele viveu até mais. Era 120. Em Moisés, ele limitou para 70. Quando Deus disse isso aqui. Agora, espera um pouquinho, nós somos inteligentes. Ele está falando 1000 gerações. Multiplica 1000 por 70 anos. Por que você está me olhando? É porque eu estou pregando, tá certo, tem que olhar mesmo. É? Multiplica. Não? Quem disse não? 1000 vezes 70 anos são 70.000 anos. Mas, apóstolo, o que Deus está falando aqui? Ele é inteligente. Não dá para viver 70. O homem foi criado há 6.000 anos, 6.000 e tantos anos. Como é que ele está falando em 70.000 anos? Quando está se falando das coisas espirituais, celestiais, é em termos de luz. Amém? Luz. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Jesus disse isso. Ele foi a primeira luz. Depois nós, como filhos, que fomos conduzidos a isso, pelo poder da palavra, nós nos tornamos luz também. Então, nosso tempo conta diferente. Conta como luz. Então, aqui está dizendo 70.000 anos luz. Essa é uma eternidade. Porque 70, se você for olhar os 70 que tem na Bíblia, é tremendamente profético. Inclusive aqui, quando foi limitada a geração a 70 anos. Ele está falando, 70.000 anos luz é uma eternidade. Aí vem mais 70.000 anos luz, é outra eternidade. E assim por diante. Amém, amados? Então é o seguinte, é uma coisa infinita. Agora, você já tem esse calendário em você. Você já está dentro dos 70.000 anos que começou lá, não sei quando Jesus foi para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz e ele ressuscita, começa o nosso calendário. Começa o nosso calendário. Tudo que faz parte, os acontecimentos do reino, da igreja, faz parte deste calendário, amados. Quando vocês foram lá no Quilombo, lá na Sequê, tudo isso, todas essas ações é para libertar pessoas, para trazê-las para dentro do nosso calendário eterno. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para a ceia. Se você começar a viver isso, a sua vida vai mudar de sentido de uma tal maneira que você vai ser o transportador da eternidade. Nós transportamos a eternidade. Por isso que nós precisamos resgatar essa essência. Isso é vital para nós, para a nossa saúde espiritual, saúde da nossa família, saúde do corpo de Cristo. Essa ceia, a ceia do Senhor, que nós vamos agora celebrar, faz parte da eternidade. Porque Jesus falou ele mesmo. Eu não beberei mais do fruto da vide. Eu não vou participar até que ela se cumpra no reino. Então, no reino, quando você estiver lá com o Senhor, nós vamos fazer isso. Nós vamos estar em comunhão, na ceia com Ele. Então, tá vendo? Isso faz parte da eternidade, amado. Que se cumpre na igreja, no corpo de Cristo. Aleluia. Ah, mas e o meu casamento? Não foi instituído por Deus? Mas você vai ter que apresentá-lo lá, então ele faz parte da eternidade. Lógico, lá você não vai continuar casado, como aqui. Mas ele vai ser apresentado como obra para a eternidade. Como a mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus, o perfume sobre Jesus, sobre todo o corpo dele. Que eles começaram a reclamar, podia ter sido vendido. Olha o traidor. Contaminando os corações, amado. Quando você deixa contaminar o seu coração, você está deixando contaminar o teu calendário eterno. Sabia disso?
porque são coisas do Egito. Contaminação, como tinham lá aqueles deuses nojentos no Egito, você está deixando contaminar o seu coração com os deuses do Egito. Pense um pouco comigo. Por isso, a palavra diz lá em Provérbios 4, 25, tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Agora, eu já vi muitas pessoas orando, Senhor, guarda o coração do fulano. Essa oração está erradíssima. Porque a incumbência de guardar o coração é nossa. Ele já foi para a cruz, ele nos salvou, ele deu o Espírito Santo, amado. Para nós guardarmos o nosso coração, não deixar contaminar. Amém? A palavra é clara quando diz isso. Que o próprio homem deve guardar o seu coração, para não ser contaminado com as corrupções do mundo. Porque uma coisa que você ouve e começa a se envolver com ela, e que não tem nada a ver com o calendário eterno, com o poder da palavra, você está deixando corromper e sujar o teu coração, que faz parte da eternidade. Amém, irmão? Então, ok. Queria chamar os pastores, presbíteros, os que vão participar da ceia. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você ouviu ali, em Êxodo 12, que Deus estava mudando tudo, toda a história de Israel. Eu quero declarar uma palavra profética na sua vida. A partir de hoje a tua vida muda. Se você está crendo no que você está ouvindo, significa que você está tomando a responsabilidade de uma decisão. Porque primeiro Deus falou comigo, então eu tinha que decidir pregar ou não o que ele estava me falando. Eu não sou bobo de não aceitar. Eu, não, Senhor, eu vou falar. Agora a responsabilidade passa a ser sua. Em primeiro lugar, de crer. Amém? De crer. Em segundo lugar, de viver. São duas coisas que são da tua responsabilidade. Crer e viver. Se não praticar, não viver, glória a Deus, amados. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Pode dar um aleluia. Esse é o corpo de Cristo. Amém. Pai, nós queremos te glorificar por esta palavra, Senhor, que venha ser vida dentro de nós, meu Pai. Deus, nós queremos apresentar este pão, que no teu reino espiritual torna o corpo do teu Filho amado rasgado naquele calvário por amor às nossas vidas, Pai. Que ao comermos como teu corpo, Senhor, o teu sangue venha correr, Pai, no meio do corpo de Cristo, Senhor, e que nós venhamos ter a inteligência do teu Filho, meu Pai. Porque dito no mundo que nós não usamos 100% da nossa capacidade mental, mas eu creio que em Cristo nós receberemos essa capacitação para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai. Como foi dito, Pai, nós temos que dar este passo, Senhor. Nós cremos, Senhor, e queremos viver a tua palavra em nós, Pai. Porque é pão para o nosso sustento, é vida dentro de nós, Pai. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder comer do corpo do teu Filho amado. Em nome de Jesus, amém. Quando tu instituíste a ceia, Senhor, tu disseste, quando levantaste o cálice, disse, este é o meu sangue. O Senhor não disse, simboliza o meu sangue, o Senhor disse, este é o meu sangue. Porque é o ato, é o poder da tua palavra. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice. Porque é a aliança eterna. Pelo teu amor de ter ido para uma cruz, pagando um altíssimo preço, Senhor. Ficando ali naqueles momentos, naquelas horas sem o Pai. E tendo que levar todo o nosso pecado. Tendo que levar as maldições que faziam parte da nossa vida.
tu levaste. Por isso que diz a tua palavra que pelas suas feridas nós somos curados. Eu quero consagrar esse elemento agora para que espiritualmente se torne o teu sangue, Pai. E nós possamos viver uma vida de poder, uma vida de milagres. Em nome de Jesus, amém? Parece que vai ser diferente. Amém. Hoje você vai servir o teu irmão. Você vai entregar para o segundo. Amém? Vou explicar aqui. Ela vai servir o esposo. Amém? Agora vai passar a bandeja para outra e ela vai servir ela. Segura a bandeja e serve a sua irmã. Sempre da sua direita e a que está lá da esquerda. Amém? Compreenderam? Passa para o segundo, ele serve e vai passando. Sirva o seu irmão. Não. Ela vai... tá certo. Isso, um segura, serve o seu irmão. É o sangue de Cristo correndo. Amém? Serve o teu irmão, não pegue. As crianças sentam aqui, ó. Sentam aqui. Senta aqui, Sarinha. Mamãe dela não pode segurar. Põe aqui do ladinho, ó. As crianças sentam ao lado aí. Amém? Gente, eu vi esse processo no meio de 10.000 pessoas e foram servidos em menos de 20 minutos. Se você entender que você tem que servir o seu irmão, amém? O sangue de Cristo vai correr rapidinho. Amém? Glória a Deus. É tão automático de você receber a bandeja e já querer pegar, não é mesmo? Mas é uma forma de você servir e dizer ao seu irmão: quero te servir e fazemos parte do mesmo corpo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os diáconos podem servir as crianças e as crianças esperam. A gente vai servir o louvor. Aleluia. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo. Glória a Deus. Só tu és santo. Todos receberam? Podem vir. Pode ficar ali, ó. Amém? Glória a Deus. Louvor? Depois eu dou louvor. Não, tá certo. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só um minutinho. Já deu lá.
Oi? Vou servir? Não, eu vou te servir, espera. Oh, espera. Outro como tu, não há outro como tu, não há outro Agora você pega a bandeja dela, amor. não há Pega perto dela, outro amor. como Jesus, só tu és santo. Vem, Roger, aqui, Roger. Pode parar o violão. Serve o seu marido. Deu certinho agora também. Como tu. Serve o seu marido. Outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Agora eu te sirvo. Vamos participar? Amém? Seja louvado o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Aleluia. Tu ressuscitaste. Hoje nós temos essa vida em nós, ó Pai. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Aleluia.